Eu quero convidá-lo a ler a palavra de Deus junto comigo, livro de Hebreus, capítulo 12, primeiro, segundo e terceiro versículo. Nos diz assim a palavra de Deus: portanto, também nós, uma vez que estamos rodeados por tão grande nuvem de testemunhas, livremo-nos de tudo o que nos atrapalha e do pecado que nos envolve. E corramos com perseverança a corrida que nos é proposta, tendo os olhos fitos em Jesus, autor e consumador da nossa fé. Ele, pela alegria que lhe fora proposta, suportou a cruz, desprezando a vergonha, e assentou-se à direita do trono de Deus. E pensem bem naquele que suportou tal oposição dos pecadores contra si mesmo, para que vocês não se cansem nem desanimem. Ele está falando do que deve ser deixado nessa corrida. Os atrapalhos, o que nos atrapalha, o pecado. Mas ele vai falar sobre coisa que temos que abraçar. Ele diz, livrem-se do embaraço, do pecado que está à volta de vocês, os envolve, e corra com perseverança. É abraçar uma corrida com perseverança. Uma corrida perseverante. Corramos com perseverança. E essa palavra perseverança, ela quer dizer com constância. Fala de estabilidade. Isso no dicionário grego tem esse sentido, no nosso também tem sentidos semelhantes, mas é muito interessante quando a gente vai lá no grego, na língua original do Novo Testamento, e nos dá alguns detalhes mais ricos. Então, quer dizer constância, correr com constância, com estabilidade, correr com paciência, pacientemente. Correr, outro significado muito interessante dessa palavra, sem se desviar do propósito. Ter um propósito e não mudar de propósito. Então, para corrermos e vencermos e avançarmos na vida, e Deus quer que avancemos, Deus quer que avancemos na nossa vida espiritual, na nossa vida emocional, familiar, acadêmica ou financeira, enfim, vida profissional. Deus quer que tenhamos uma corrida, que avancemos, que não fiquemos parados, não. Que a gente possa ir à frente. É isso que Ele quer. Ele quer de mim, Ele quer de você, mas para que essa corrida aconteça, que avancemos, precisamos nos livrar do que precisamos nos livrar e abraçar determinadas coisas e abraçar uma corrida que é com perseverança. Um dos segredos das pessoas que vencem é perseverança. Tem muita gente que começa, acontece qualquer coisa, desiste, começa uma coisa, começa outra. Nas primeiras dificuldades, já acho que é muito difícil, não quero, começa uma faculdade, muito difícil, começa a segunda, a terceira, a quarta, não acaba nenhuma. Começa um determinado negócio e vai, enfim, encontrou uma dificuldade, não, isso não é. Ou na vida espiritual, coloca objetivos e de repente tem as oposições. Não, isso é muito difícil, não dá. A fé, a santificação, não, isso... Ei, a Bíblia está dizendo que é perseverança. Quando fala de correr com perseverança, com constância, com estabilidade, sem se desviar do propósito, pacientemente, isso implica em uma corrida de longa distância. Não é uma corrida de 100 metros rasos. É uma corrida de longa distância em que nós temos que caminhar. Que é preciso a paciência. E uma
das palavras aqui, da tradução também pode ser paciência. Pacientemente. E nós vivemos em um mundo que tem a tecnologia, onde as coisas são rápidas. Se de repente a nossa conexão não está tão rápida como a gente gostaria que tivesse, a gente vai procurar um outro tipo de plano, vamos ver, porque talento e a gente não tem a paciência para esperar, enfim, vivemos em um mundo onde os transtornos de ansiedade estão aumentando de maneira absurda, tudo se quer já para ontem, tem que acontecer, e nem tudo na vida é assim. A caminhada da fé, a caminhada para alcançarmos as coisas mais nobres e melhores, ela exige da gente perseverança. Tem gente que quer uma vida sentimental abençoada, mas sabe, não quer colocar a vida sentimental dentro dos princípios de Deus e esperar no Senhor. Espera um pouco, não deu, eu vou do meu jeito, vou procurar alguém. E, de repente, entra em alguns relacionamentos que causam muita dor. E que Deus não tinha nada a ver com isso. Sabe, nós temos que abraçar uma corrida perseverante. Não basta apenas correr, mas correr com perseverança, sem dar umas paradinhas, olhar para trás. Não. É constância. Esse termo no grego também fala de constância, perseverança, estabilidade, com paciência. Não é para parar, mesmo que tenha alguns momentos difíceis que queiram nos fazer parar, nós precisamos continuar. É esse tipo de corrida que Deus quer que abracemos. Ele quer que nessa corrida abracemos a perseverança, abracemos a paciência, a constância, a estabilidade, o propósito. Não se desviar do propósito. Porque o texto fala, corramos com perseverança a corrida que nos é proposta. E agora vem uma pergunta. Qual é a corrida que a gente tem corrido? A corrida que a gente tem corrido é a corrida que Deus tem nos proposto? Mas qual é a corrida que Deus nos propõe? Eu diria a você que falar de corrida que Deus nos propõe tem uma corrida geral, que é para todos os cristãos. E também Deus tem alguns propósitos específicos e individuais para cada cristão. Repito, corrida geral para todos os cristãos e as corridas específicas para os planos específicos e individuais para cada cristão. Eu e você estamos aqui nessa terra por um propósito. Sabe, você não veio ao mundo por acaso, não veio ao mundo por acidente, não. Você não veio ao mundo só porque teu pai e a tua mãe quiseram ter um filho e veio você. E quem sabe alguém diga, não, mas olha, no meu caso nem queriam ter, eu vim por acidente. Não, não é acidente. Deus é soberano. A partir do momento que o homem e uma mulher se unem, e o esperma fecunda o óvulo, e ali uma vida é concebida. Deus olha para aquela vida e Deus tem um propósito naquela vida. Deus estabelece os propósitos para aquela pessoa e ela não existe nesse mundo por acaso. Isso envolve todos. Isso envolve você. Você não está aqui por acaso, não está aqui por acidente. Deus tem propósito na tua vida. Deus tem uma corrida para você.
Uma corrida para você como filho, como filha de Deus, como cristão, de maneira geral e também a específica. Qual que é a corrida para todos nós? São as coisas que a Bíblia nos mostra com muita claridade. A caminhada de um crescimento em Deus. O apóstolo Paulo, falando aos Filipenses, capítulo 1, versículo 6, ele diz: aquele que começou uma boa obra em vocês vai aperfeiçoá-la até o dia de Cristo. Isso fala de um processo de crescimento, de santificação. Paulo também falou que nós somos mudados, somos transformados de glória em glória, de um degrau de glória a outro degrau de glória. Isso fala de avanço, isso fala de crescimento, independente das circunstâncias. A Bíblia também diz que é para crescermos na graça e no conhecimento de nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Fala de crescimento. Esse é um propósito geral de Deus. Deus propõe isso a todo o seu povo. Jesus quer isso para toda a sua igreja. Que cresçamos na graça, no favor de Deus, na concepção, no conhecimento da graça divina, nesse vislumbrar da maravilhosa doutrina da graça, dos favores, dos carismas, dos dons de Deus, que cresçamos nisso, que cresçamos na graça e no conhecimento de nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Jesus, se nós já o recebemos como Salvador e Senhor, é alguém que conhecemos, mas é alguém para continuarmos a conhecer. Se nós conhecemos algumas pessoas, eu com a Carmen vamos fazer 35 anos de casado. Sabe, todos esses anos juntos, abençoados pelo Senhor, conversando, nos comunicando, sabe, nós nos conhecemos. Mas é incrível, sempre há mais o que conhecer. Na caminhada a gente conhece. E nós conhecemos mais quando comungamos mais, quando andamos mais juntos. E Jesus é alguém para conhecer. Jesus disse: vocês conhecerão a verdade e a verdade os libertará. Quando Jesus falou isso, ele falou sobre a verdade da palavra de Deus, mas ele era e é a palavra encarnada. Ele foi a palavra encarnada. Conhecer a verdade é conhecer as Escrituras e conhecer a pessoa de Cristo. E Jesus disse que quando nós conhecemos o conhecimento dele e da palavra, nessa caminhada de conhecimento, libertações vão acontecendo. Conhecereis a verdade e a verdade os libertará. Crescimento no conhecimento da verdade. É o que Deus quer. Isso é o que Deus propõe a todos nós. Uma vida de constante avanço e conhecimento. Essa corrida implica nesse conhecimento, esse propósito dele, correr a corrida que nos é proposta. Correr uma corrida em que estejamos sempre preparados para a volta de Jesus, pois Jesus está para voltar a qualquer momento.